Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes. E um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na primeira leitura, que é de Isaías, nós temos duas partes. A primeira é: o Senhor Deus deu-me a língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Isso é um dom de Deus. Dizer palavras de conforto a uma pessoa abatida. Claro que isso se refere a Jesus, mas se refere a nós cristãos também. E temos que pedir ao Senhor a graça de ter palavra de conforto para aquela que está abatido. E continua. E agora é ao contrário. Ele me desperta a cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. Então não é mais falar, mas é ouvir. E diz aqui a palavra de Deus: o Senhor abriu-me os ouvidos, eu não resisti, nem voltei atrás. Ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. É uma arte isso, ouvir o Senhor. Naquele livro, O Discípulo, isso é vastamente colocado. E é uma graça que temos que pedir a Deus, especialmente nós que tivemos a graça do batismo no Espírito, que nós diariamente e logo de manhã tenhamos ouvido aberto para ouvir o Senhor, para ouvir o Espírito Santo, para tudo aquilo que teremos que fazer durante o dia. Claro, durante o dia nós talvez tenhamos não sei quantas ocupações de lá e para cá, mas se eu faço isso de manhã cedo, né, o Espírito Santo já age em mim. Daí eu não vou fazer as coisas atabalhoadas, que me leva facilmente ao erro. Pelo contrário, eu vou fazer as coisas acertadas,
porque já de manhã cedo eu ouvi a voz do Espírito. O Senhor abriu meus ouvidos e eu não resisti, nem voltei atrás. E aí termina. Agora vem uma outra coisa, já se refere à paixão. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetadas e cusparadas. Imagine, Jesus passou por tudo isso. Pegaram o cabelo dele, puxaram a barba dele, bateram nele, esbofetearam a ele, cuspiram nele. E aqui a palavra é muito forte, né? Cusparadas. Mas o Senhor, aí entra Jesus. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Claro, passou por toda essa humilhação, mas Jesus sabia da sua ressurreição. Os outros não. Aqueles que julgaram Jesus, aqueles que bateram em Jesus, que cuspiram em Jesus. Mas Jesus, ao terceiro dia, e muito cedo, porque se conta a sexta-feira, o final da sexta-feira, não era 6 horas quando ele morreu, o sábado, um dia inteiro, e o domingo de madrugada. Portanto, foi rapidíssimo, equivaleria a 24 horas. Realmente, o profeta Isaías traduziu bem aquilo que o Espírito Santo lhe mostrou. Mas o Senhor Deus é o meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível, como pedra, porque sei que não sairei humilhado. A meu lado está quem me justifica. A meu lado está quem me justifica. O Pai é que justificava Jesus. E eles foram mais do que injustos com Jesus. Inclusive, Pilatos acabou condenando Jesus porque os sumos sacerdotes, os fariseus, os escribas, de tal maneira falaram na cabeça de Pilatos, que Pilatos ficou atormentado e acabou lavando as mãos e façam vocês o que vocês quiserem. Não sabemos o destino de Pilatos, mas sabemos o destino daqueles que condenaram Jesus e o levaram ao tribunal. O Evangelho é muito pertinente. Aqui é a narração segundo São Mateus. Ontem era segundo São João. Então é um pouco diferente, mas a gente não estranha, porque depois da ascensão de Jesus, Jesus disse, ide e fazei discípulos. Evangelho de Mateus mesmo. Muitas vezes a gente não repara que o finalzinho do Evangelho. Então, cada um foi para o seu lado fazer discípulos. Por isso que Mateus, né, escreve um tanto diferente de João, de Marcos. Né? É a mesma coisa, mas o modo de redigir é que é diferente. Começa terrível, né? Um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes. Ele mesmo foi ter com os sumos sacerdotes e disse, que me dareis se vos entregar Jesus? É inacreditável isso. Mas ele fez. Combinaram então 30 moedas de prata, é uma ninharia. 30 moedas de prata é quase nada. Judas entregou Jesus por muito pouca coisa. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Ele estava de tocaia, buscando um momento para entregar Jesus. E o que ele faz, vocês sabem, foi no Jardim das Oliveiras, porque tiveram uma Páscoa naquela noite. Ele sabia que Jesus orava no Monte das Oliveiras quando estava em Jerusalém. Então ele pega os soldados, e muita gente, lanternas e tudo mais,
para prender Jesus. E vocês sabem também, quando ele chega, ele tinha combinado com eles, aqueles que, porque é escuro, aquele que eu beijar é ele, prendam-no. Meu Deus do céu, eu volto a dizer, é inacreditável que um apóstolo venha a fazer isso. Daí o Evangelho volta um pouco atrás. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que façamos preparativos para comer a Páscoa? A Páscoa para eles era importantíssima. E Jesus respondeu: ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Também no livro O Discípulo, ele mostra que Jesus não pede. Jesus já fala, eu vou. Né? Eu vou. Ele era o Senhor. Ele sabe que está no final de tudo, mas ele exerce a sua autoridade. O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus tinha mandado. Prepararam a Páscoa. E ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse, em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Jesus já sabia. Eles ficaram muito tristes, atrapalhados, e um por um começaram a perguntar, Senhor, serei eu? Jesus respondeu, deu uma dica para eles. Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. É forte. Forte. Então Judas, com toda a cara lavada, pergunta, Mestre, serei eu? Jesus respondeu, tu dizes. Tu dizes era uma resposta positiva para as pessoas. Tu dizes. Se diz, então, todo mundo ficou sabendo? Não. Jesus era muito delicado. Falou só para ele. De maneira que só ele escutasse, porque ele veio até Jesus para perguntar, serei eu, mestre? Não é? Jesus respondeu, tu o dizes. No meu tempo de menino, nós tínhamos uma música que a gente cantava, que dizia, para nunca te trair. Peçamos essa graça ao Senhor. Se um apóstolo traiu, nós, na nossa fraqueza, podemos fazer coisa até pior. Deus não quer, muito menos eu quero, mas para nunca eu te trair, para nunca eu te trair, para nunca eu te trair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.